A minha vida, ela não é muito planejada, ela é cheia de circunstâncias. Os meus pais moravam na cidade sul-mineira de Monte Belo, que é a terra da minha mãe. Meu pai tinha aberto consultório lá, era dentista, e foi passar o aniversário dele na fazenda dos meus avós, que é o município de Botelhos, entre Cabo Verde e Botelhos. Fica bem na divisa ali a fazenda. Meus avós moravam na fazenda. Era costume naquela época, né? E eu atravessei o planejamento e nasci na fazenda no dia do aniversário do meu pai. Eu recebi o mesmo nome dele com o terminal de filho, né? Sebastião Navarro Vieira Filho. Então eu sou nascido em Botelhos, com parto feito pela minha avó, na fazenda, sim, inesperadamente. Nunca morei em Botelhos. Eu frequentei sempre muito Botelhos, que é a terra que eu nasci, que era a terra dos meus avós. Eu tinha um carinho muito grande por meu avô e minha avó, então, e gostava muito da fazenda. Então, férias, era todas as férias, período inteirinho na fazenda, né? Vivia lá. Meu pai foi integralista. No Monte Belo, naquela época, tinha poucas pessoas de nível superior. Tinha o irmão da minha mãe, que era farmacêutico, tinha o meu pai, que era dentista, tinha o padre, e eu acho que não tinha mais gente. Veio um médico do Rio de Janeiro, mudou para lá e trouxe as ideias integralistas. E conversava muito com meu pai ali, então meu pai sofreu uma influência grande dele. E quando houve a intentona comunista em 1935, como o integralismo combatia direto o comunismo, o papai aderiu às ideias integralistas e se tornou um líder regional no integralismo ali. O integralismo é muito acusado de fascista, né? Mas meu pai nunca teve essa ideia fascista nem ditatorial, não. Era mais em função do cristianismo. Meu pai sempre foi um cristão convicto, né? Católico. E o integralismo tinha uma vinculação grande com o catolicismo. Dom Helder Câmara foi integralista, né? Aqui em Belo Horizonte tinha um núcleo expressivo de integralistas aqui, que tinha uma ligação, era quase uma confraria de amizade entre eles, né? O ideal do integralismo sintetizava no slogan dele, Deus, Pátria e Família, né? É o lema do integralismo, né? O meu pai foi vicentino convicto, católico convicto e integralista convicto também, né? Isso redundou consequências graves, às vezes, na vida dele, que teve o putsch integralista em 1938, né? Aí começou a perseguição a esse grupo político, cultural político que tinha no Brasil, que era a Ação Integralista Brasileira. Quando Paulo, meu irmão, nasceu, meu pai estava na cadeia. Quando ele saiu da cadeia, eles mudaram para Muzambinho. Foi em Muzambinho que eu fiz a primeira parte do curso primário. Quando, em 1947, mudamos para Poços de Caldas. Lá que eu terminei o curso primário e fui para o seminário, fui estudar para padre. Seminário Nossa Senhora das Dores, em Guaxupé. Fiz o primeiro ano de ginásio no seminário, que me valeu muito, foi um bom estudo. Aprendi latim para os 4 anos de ginásio no primeiro ano, né? 1 ano de seminário, 2º ano de ginásio, já fui fazer em Poços de Caldas, no Colégio Marista, e completei o ginásio em Poços. Mudamos para Muzambinho, viemos para Poços, sem participação política nenhuma. Como os integralistas constituíram um partido, que é o PRP, né, o PRP tinha um deputado estadual. E eles queriam ver se incrementava a legenda ou garantia pelo menos uma representação aqui na Assembleia. E forçaram muito meu pai, acordaram que existia meu pai em Poços de Caldas, que era uma cidade em desenvolvimento, uma cidade média já, né? E que tinha um integralista lá. Meu pai não queria, arrumou uns 2 lá para ser candidatos, 2 desistiram, tiraram o corpo fora.
De última hora, ele saiu candidato para ajudar a legenda, para formar uma expectativa de eleger um. E de fato eles lançaram, na época, acho que não lançaram chapa completa, lançaram acho que 25 candidatos, elegeu um. E meu pai, dentre esses 25, ele foi o mais votado, derrotou o que estava eleito, né? O que era eleito que ficou fora. Mas ele teve uma votação ínfima, né? Quase que só impostos e alguns integralistas de interior conhecidos dele, alguns núcleos integralistas que deram algum voto para ele. Ele teve quase 4.000 votos, não chegou a 4.000 votos. E a votação foi o último votado, o menos votado da Assembleia. E foi eleito. E pegou gosto, não sei, né? Na outra eleição ele já dobrou a votação. Depois extinguiram os partidos, veio a Revolução, extinguiram os partidos. Ele foi para a Arena, aí já subiu para 17.000 votos, já foi quase que da cabeceira da votação. E quando a Revolução prendeu os deputados de esquerda aí na Assembleia, 3 deputados, né? O Riane, o Dazinho, o Bambirra, né? Ele procurou acudir esses que estavam presos, a família deles, né? E depois, um dia, quando o papai faleceu, pegando os guardados dele, eu achei a carta do Bambirra para o meu pai, né? E li na Assembleia. Lembro da Jô Moraes, todos esses deputados de esquerda, todos eles que estavam presentes na sessão, me apartearam, congratulando com o espírito do meu pai, que era o espírito dele, né? E ele e o Bambirra, ideologicamente? Adversários figadais, né? Meu pai me ensinou uma coisa que era do cristianismo mesmo. Eu juro o pecado, mas não o pecador. Eu acho que é uma situação bastante natural da admiração do filho pelo pai, né? O meu pai queria que eu fosse para o Exército. O sonho dele é que eu fosse para o Exército. E eu nunca passou pela minha cabeça querer ser militar, não. Eu quis ser dentista, seguindo o exemplo dele. Achei que ele era um homem honrado, bem-sucedido na vida, criou sua família dentro da odontologia, e eu, tendo ele como espelho, eu quis seguir esse exemplo e fazer odontologia. Então, como o colégio nosso de Poços era uma barreira, dificultava mais o acesso à universidade, fui fazer já em Campinas. Então, formei, fiz 2º grau em Campinas, fiz exército em Campinas. Eu tive um colega que teve expressão política, grande expressão política em São Paulo, o Orestes Quercia, foi meu colega de turma do exército e grande amigo. Eu fazia odontologia, ele fazia direito e fizemos exército juntos. Fiz odontologia em Campinas, na PUC. Terminando em 50, eu terminei, me formei em 59, em 58 meu pai foi eleito deputado estadual. Em 60, o consultório do meu pai estava fechado, porque ele foi eleito deputado em 58 e transferiu-se para Belo Horizonte, exercendo a atividade de deputado estadual. Eu já tomei posse do consultório dele, já comecei a trabalhar em fevereiro de 60. Meu pai começa a sentir um problema de saúde, que na época ninguém falava Alzheimer, foi Alzheimer que ele teve. E vai para São Paulo e busca especialista e fala, está acontecendo alguma coisa na minha cabeça. Ele sabia, ele sentia, tinha consciência daquilo, está acontecendo alguma coisa na minha cabeça. Quando isso? Em 78. Aí eu era coordenador, porque eu fiquei em Poços, mexia com o negócio e era coordenador das campanhas do meu pai. Desde a primeira eu era estudante, né, 58. A campanha de 62 eu já coordenei lá na região de Poços e no sul de Minas. Então conhecia as lideranças políticas das cidades vizinhas e tinha uma vinculação política grande como um elemento do meu pai, que era político na cidade. Naquela época de dificuldade de comunicação, as pessoas procuravam a mim para fazer ponte com meu pai, né? Então,
ação de deputado local ali, eu tinha ligação direta com o eleitorado, com lideranças políticas. E o Paulo trabalhava com meu pai. E o Paulo sempre gostou muito de estudar. Ele havia pleiteado uma bolsa para o exterior de pós-graduação. E tinha conseguido a bolsa. Ele ficou, acho que 3 anos em Paris. Foi fazer na Sorbonne. Foi fazer pós-graduação na Sorbonne. Quando o papai entendeu que tinha tendo um problema de saúde, que ele não deveria ser mais candidato, o candidato natural era o Paulo. Nós sempre pensamos no Paulo ser um sucessor do papai. O Paulo bateu duro, que eu não conheço o eleitorado, eu estou fora, faz 3 anos que eu estou morando fora, estou chegando agora, o Paulo está retornando da pós-graduação dele. Empacou, não foi de jeito nenhum, não vai. Aquilo me preocupou muito, eu falei, se deixar um espaço vazio, eu que coordenava a campanha, falei, vem gente de fora, ocupa os espaços depois para retomar um espaço político conquistado a duras penas pelo meu pai, né? Num trabalho manual ali de abrir picadas na estrada áspera da política, né? Vai ser difícil reconquistar depois aqui, nós não temos um candidato agora, não preparamos ninguém, era o Paulo, não vai, né? E ficamos sem ter um candidato, eu falei, eu sou. Papai concordou, não, falou, não, você está tocando teus negócios, você está mexendo, você não pode, cuida da tua vida, não. E deixa a coisa correr então. Eu falei, não, sou candidato. Aí saí candidato, e a força política dele era tão grande que eu falei, conhecia pessoalmente o eleitorado dele, né? Ele transferiu o voto para mim, e muito voto. Eu fui votado em cidade que eu nunca tinha visto falar, tinha voto aí por conta do meu pai, né? E eu fui eleito deputado federal, de pronto, assim, sem mais nem que, né? Saí candidato e fui, quando eu vi, estava em Brasília, assumindo o mandato de deputado federal. Quando eu saí candidato, eu fiz um artigo mostrando que a minha linha não era de acomodação na arena, era de lutar dentro da arena para restabelecer a democracia no país, né? Foi o primeiro ato político meu, foi fazer esse artigo para mostrar, estou entrando, mas não é assim não, minha posição é outra, né? Na Câmara, nós já constituímos um grupo meio rebelde, que a imprensa nos chamou de rebelde. Era um grupo aí de uns 30 deputados, novos de primeiro mandato. Tinha um nome, o grupo? Não tinha nome e não tinha líder. Mas nós nos reunimos querendo participar, querendo ter uma presença e conduzir o país para a democracia. E esse grupo de primeiro mandato, nós começamos a fazer movimento de incomodar o governo. Incomodou de tal forma que o Golbery, do Couto Silva, pediu uma reunião conosco, e nós fazíamos reunião com muitos ministros, cada dia na casa de um, para discutir com o governo, com a cúpula do governo, o caminho que nós íamos tomar, né? Quando fez a reunião na minha casa, quem foi convidado foi o Sarney. O Sarney esteve participando com a gente. Eu me lembro bem de uma reunião com o Jarbas Passarim, que eu apertei muito o Jarbas na época, falando, para onde nós vamos? Né? Qual é o caminho que nós vamos tomar? Será que o povo vai ter que pegar em armas para viver a democracia nesse país de novo? Não larga o poder? Os militares, né? Nós éramos um grupo de deputados jovens querendo uma transformação pacífica, né? Por dentro da arena, dentro do Congresso Nacional, né? Achar um caminho de voltar para a democracia. Foi em 64, eu estou falando de 79, né? Quanto tempo já era, né? Em 68, a juventude inconformada começou a sequestrar embaixador, tudo, né? Aí veio o ato 5, endureceu. Aí que veio a ditadura das mais bravas, né? Durante o período do ato 5, com o Geisel, a coisa começou já a abrandar, né? O Geisel queria uma abertura, que ele falava, lenta, gradual e segura, né? E passou para o Figueiredo a incumbência de consolidar uma abertura democrática, né? É o período que nós vivemos ali. Mas ele sofreu pressões também, né? A gente que chegou lá novo, deputados novos, não conformava com isso também, nós queríamos uma abertura.
E começamos a pressionar, a imprensa nos chamou na época de rebeldes da Arena, né? Isso incomodou o governo. O Golbery nos chamou para uma reunião. O Golbery era a grande cabeça ali do Figueiredo, né? Do Gás e Figueiredo. E propôs, falou, não, vocês têm razão, deu razão para a gente, vocês têm razão. A Arena, de fato, é o partido do governo. Mas vamos acabar com a Arena, vamos criar o PDS, vamos fazer o partido, já está aqui pensado, estruturado, e o PDS vai ser o partido no governo. Vocês vão ter participação, o governo vai seguir as orientações partidárias, vocês vão traçar os rumos, né? E fomos com entusiasmo. Aí abracei o PDS com maior alegria. Falou, conseguimos uma vitória, né? Esse grupo de 30, martelando ali, conseguimos mudar alguma coisa. Aí constituiu o PDS, continuou a mesma coisa. Ficou sucedendo da Arena. E era o governo que ditava as regras e não mudou nada, continua a mesma coisa. Nós interferimos na época, então, a participar da direção do partido. E continuamos, esse grupo rebelde continuou presente ali, né? E lançamos chapa, constituímos uma chapa e disputamos com a chapa oficial do PDS. E fizemos uma participação expressiva. Eu fui membro do Diretório Nacional nessa chapa de oposição. E um fenômeno, que é coisa que essa história não registrou e a imprensa não noticiou. Nós tivemos que ceder numa composição. Nós colocamos cabeças na nossa chapa, nós fizemos uma chapa, colocamos que nós queríamos participar, os que tinham mais presença e tinham mais voz ativa no princípio da lista da chapa. Porque a lei determinava que quando houvesse disputa, que antigamente não tinha, era a primeira disputa que estava tendo mesmo ali, na disputa ocupava proporcionalmente na ordem de inscrição na chapa. Na ordem de inscrição. Nós fizemos a ordem de inscrição com as lideranças nossas em primeiro lugar, né? O PDS fez em ordem alfabética. E o Sarney pôs com o nome de Sarney, ele ficou lá no fim da chapa. Na realidade, ele estava fora do diretório. Nós fizemos 35% do diretório e ocupamos de baixo para cima ali, a rabeira do diretório era nossa, o Sarney ficou fora. Nós tivemos que ceder para trocar um lá e pôr o Sarney para ele ficar. O Sarney tinha uma expressão muito grande, né? E quase que fica fora se fosse no rigor da apuração, ele estaria fora. Nós tivemos que concordar com uma mudança de ordem lá para o Sarney não ficar fora do PDS, que ficou presidente do PDS, né? O Figueiredo queria fazer anistia, mas não era eles queriam uma anistia para arrebentar, né? E foi feito o possível. A lei da anistia na época foi uma boa lei. O fato é que eles voltaram, foram bem recebidos, né? E o governo revolucionário matou o surgimento de lideranças, né? Não surgia lideranças na hora quantos anos depois que veio a anistia, que aí os banidos voltaram, né? E viraram as grandes lideranças nacionais na época, né? Brizola chegou aqui já tomando conta do pedaço, né? Porque as lideranças que tinha eram as antigas, né? Não surgiu liderança nova naquele interregno. Eu sempre falei que na política vale mais o entusiasmo do jovem que a experiência do velho. O entusiasmo, a fé move montanhas, né? O jovem entra com tudo, com o coração, né? Com a disposição, com a vontade de trabalhar, de mudar o mundo, cheio de sonho, né? Eu estou aqui. Eu tenho uma representação popular, eu tenho que fazer meu papel aqui, né? A nação está ansiosa por mudança, tá? Eu tenho que participar dessa mudança, eu tenho que ser instrumento dela, né? Mas o começo meu na Câmara foi muito difícil, porque eu não conhecia. Aquilo lá era grande demais, até que aprender a andar lá dentro. Eu gastei mais de um mês para aprender a andar dentro da Câmara, que era muito grande ali, né? Mas já foi logo um gambá cheira o outro, né? Já fomos que pensavam igual, já fomos agrupando, fomos achando esses grupos jovens, né? E fomos marcando uma presença ali que chegou a incomodar o governo.
Eu acho que o PDS surgiu por incômodo das pressões que nós estamos fazendo. Isso que o PT tentou fazer aí depois, era um sonho nosso de fazer liberdade política com responsabilidade social, né? Isso é que a gente queria. Mas continua a mesma, o PDS virou arena. Aí nós tentamos interferir, mudar. O Figueiredo teve duas fases distintas. Eu não sei se a história já registra isso. O Figueiredo foi um sujeito, um bom caráter, hein? Ele foi um sujeito aberto, querendo democracia, entusiasmado com o governo, até um incidente que teve em Santa Catarina, numa viagem dele a Santa Catarina, ele foi agredido por jovens lá na juventude. Dali para frente ele mudou, ficou amargo, esquisito, né? E perdeu o comando da abertura, mas não inibiu a abertura. Era o sonho nosso, nós estávamos naquele mesmo objetivo, né? Quando vem eu já tinha, interessante, eu tinha emenda. Acho que das primeiras propostas que eu apresentei quando eleito deputado foi uma emenda à Constituição restabelecendo eleição nas instâncias minerais, porque eu era de uma instância. Eu não via razão nenhuma de ter prefeito nomeado, né, na minha cidade. E ainda mais que depois o Tancredo virou governador e era do MDB, e nós éramos Arena, né? Era PDS, ele era PMDB. E nomeou um prefeito. Nós ganhamos a eleição nossa, minha, foi majoritária, de vereador nós tínhamos a maioria na Câmara, quase toda a Câmara, mas aí o prefeito foi do PMDB, porque era nomeado, né? Eu queria eleição, né? Então eu tinha uma proposta de eleição nas instâncias, porque eu achei que só nas instâncias eu conseguia, porque não via razão maior. Área de segurança e capital eles não vão deixar de jeito nenhum. Presidência da República, governador do Estado, nem imaginar. Instância, acho que dá. É buscar o possível, né? Então eu entro com emenda de restabelecendo a eleição nas instâncias minerais. Logo depois, o Dante Oliveira entra com emenda ousada, né? Restabelecendo a eleição para presidente da República, né? O Dante Oliveira. E nós embarcamos, quase que todo o grupo nosso foi para as diretas, né? Campanha das diretas. Participamos da campanha das diretas, né? E sofreu pressão de todo lado. Eu tinha pedido audiência para o Figueiredo, lá para trás, ele não tinha nem me dado resposta, né? Aí vem a gente atuando na campanha das diretas, vem o Marquesan, que era o líder do governo, falava, o presidente está te chamando, quer falar com você. É para você ir lá amanhã. Eu falei, não vou não tem nada a ver com ele, não. Eu quis falar com ele, quando eu pedi audiência ele não me marcou, agora eu que não vou, eu não tenho interesse nenhum de falar com ele. As instituições, o respeito é o presidente da República que quer falar com você. E foi com a pressão, vai lá falar com ele. Eu falei, eu vou, mas sem papo, sem conversa. Ele estava chamando todo mundo e pressionando todo mundo, o sujeito ia lá conversar e voltava saindo do grupo das diretas já. O que ele queria? Ele queria que derrotasse a emenda Dante de Oliveira, não queria que aprovasse, né? E os outros pressionando também, ministros, todo mundo, mas aí o Figueiredo começou, os mais rebeldes, o próprio Figueiredo estava chamando para dobrá-la. Eu me lembro bem, eu entrei na sala, ele estava lá despachando, assinando, lendo papel e assinando. A sala era grande, enorme, né? E lá na escrivaninha eu fui e parei em pé. Fiquei em pé do lado da escrivaninha, né? Ele assinou uns 3, 4 papéis ali, levantou a cabeça. Ô deputado, como vai? Tudo bem, senhor presidente? Sente-se. Peguei, sentei. Dá logo o envelope. Falei, que envelope, presidente? Todos que eu estou chamando aqui já traz o envelope. Vamos simplificar a nossa conversa, me dá logo o teu envelope aí. O que é que você quer? Você não trouxe escrito? Ele tem envelope não, presidente. O que você quer? Eu quero democracia nesse país, como o senhor também quer. O senhor falou que queria, o senhor jurou lá na África, o senhor declarou que queria democracia, né?
E o senhor jurou fazer desse país uma democracia, é isso que eu quero a mesma coisa que o senhor quer. Ele falou, ô, presidente, eu quero lhe fazer um apelo. Eu vim aqui, o Marquesan está insistindo, eu vim aqui falar com o senhor, eu já lhe peço um favor de pronto. Não me pressione para mudar de ideia, porque eu não vou mudar. E eu não quero ser indelicado com o senhor. Né? Quero entenda minhas razões e respeite minha posição, isso que eu lhe peço. Quando eu entrei na sala, a atendente ali, o secretário dele lá, falou que eu tinha 10 minutos para falar com ele. Eu levantava para ir embora, ele não senta aí, vamos conversar. Nós conversamos 55 minutos. Né? E na saída ele me levou até a porta, me abraçou, e eu bancando duro com ele, né? Me abraçou e falou, se todo o Congresso fosse de gente como você. Né? O Brasil era outro. O povo brasileiro queria democracia, queria eleger presidente, queria o retorno à normalidade democrática, né? Então, os comícios eram imensos, aquilo, um mundo de gente, e todo mundo participando, foi uma festa nacional. A pressão em cima do Congresso foi muito grande, né? Inclusive sobre mim, né? Essa conversa com o Figueiredo foi nas diretas, ele queria que eu votasse contra as diretas, né? E ele, a conversa nossa, que foi uma conversa leal, amena, mas em alguns momentos muito duras, né? Ele chegou a falar para mim naquela época que vota nessas diretas. O que ficou mais na imprensa é que o grupo de esquerda radical podia tomar conta, né? Mas eu mesmo não falei a respeito dessa parte mais séria que ele falou, que ele falou, você vota nessa direta, passa as diretas, você talvez não seja mais deputado. Eu falei, não acredito nisso, presidente. O senhor jurou fazer desse país uma democracia, o senhor não vai dar um golpe. Eu talvez também não seja presidente. Era a linha dura do Exército, né? Que vota as diretas que eles põem nós para correr daqui e endurece de novo, né? Foi pressão que valeu em cima de muita gente aí, que as diretas iam passar com tranquilidade enorme no Congresso, mas aí pressão, um reverte, outro volta, né? E perdemos a eleição. Qual foi a sensação depois? De frustração, de continuar a luta, Eu queria o Aureliano de candidato a presidente da República, mas inviabilizaram, né? Nós tentamos, naquele momento, fazer prévia, porque nas pesquisas, a Folha, outros institutos de pesquisa que faziam, o Aureliano estourava na ponta. E acho que ele estourava na ponta como um possível candidato na preferência do povo, porque ele confrontava direto o Figueiredo. Os dois não passavam na mesma pinguela durante o governo. Que surgiu um impasse entre eles quando o Figueiredo teve um problema cardíaco, né, que foi operar nos Estados Unidos, e o Aureliano assumiu. Né? Assumiu e tomou posturas diferentes da que eu acho que o Figueiredo gostaria que tomasse. Né? Quando o Figueiredo voltou, a relação dos dois já estava deteriorada. Né? O Aureliano tinha uma postura diferente ali de ação de governo, né? Ele se impôs como presidente. Mas o esquema cúpula do governo já tinha definido que o Aureliano estava rifado pelo Figueiredo, o Aureliano não, né? O Aureliano não. Aí ficou lá o gosto do Figueiredo era o Andreasa, né? Eles queriam o Andreasa, né? E o Maluf atravessou também. O Maluf já tinha atravessado o governo militar lá atrás para ser governador de São Paulo, né? Acho que eles queriam o Laudo Natel, ia nomear o Laudo, ele disputou e ganhou, né? E virou governador de São Paulo em eleição indireta, né? O Maluf conquistou aquilo contra a vontade do governo federal. E aqui ele atravessou também, não era o candidato Figueiredo, não era do coração, não era o candidato Figueiredo. Mas aí nós já tínhamos constituído a Aliança Democrática, eu não participei da convenção do PDS. Disputou a Andreasa e Maluf, né? O Maluf ganhou. Mas já estava definido que ia ser os dois, que o Figueiredo o Aureliano já estava rifado pela cúpula do governo, não queria. Nós tentamos fazer prévia, brigamos muito pela prévia.
Aí nós ganhamos um parceiro importante na época, né? Porque a nossa luta foi muito contra a disputa que eu falei, quase deixamos o Sarney de fora do Diretório Nacional do PDS, né? O Sarney era o presidente do PDS. Nossa disputa, quando confrontava o partido, achava o partido inerte, acomodado, subserviente ao governo militar, né? O Sarney levou a proposta, todo mundo tentando apaziguar o nosso grupo rebelde ali, tentando conduzir as coisas, achar um ponto de encontro, uma harmonia do grupo, né? E o Sarney foi o portador da nossa proposta de fazer prévia, para escolher o candidato. Não era o candidato imposto pela cúpula, mas fazer uma prévia, né? E o Sarney levou o Figueiredo concordou. O Sarney anunciou que ia fazer as prévias, que o PDS ia fazer prévias. E nas prévias o Orelhão ganhava naquela época. Eu acho que 1 ou 2 dias depois o Figueiredo recuou, desautorizou. Aí o Sarney saiu, renunciou à presidência do partido e passou para o nosso lado. Passou para o grupo rebelde também. E acabou virando presidente da República, né? Eu tinha dificuldade de votar no Tancredo, porque o Tancredo era o governador de oposição que nomeou um prefeito do PMDB lá em Poços, né? E não Tancredo, porque Tancredo nunca foi disso, mas diz que no Exército não é o general que é perigoso, é o sargento, né? É o cabo, o sargento, né? Que é linha dura, né? A perseguição em cima dos meus companheiros em Poços foi violenta na época. Então eu tinha dificuldade de votar no Tancredo, que não estava cogitado ainda. O meu candidato era o Ulisses. Eu queria que fosse o Ulisses. Quando não deu o Orelhano, que nós tínhamos que compor com o PMDB para ganhar as eleições, o meu candidato era o Ulisses Guimarães. O Ulisses, numa modéstia dele, ele foi ao meu gabinete, ficou mais de 1 hora comigo lá, me convencendo que não deveria ser ele, que deveria ser o Tancredo. O próprio Ulisses foi lá no meu gabinete. Navarro, não pode. Olha, vocês aqui não está na conta, nós íamos ganhar o grupo nosso mais o PMDB, nós ganhávamos por 17 votos. E ele falou, comigo nós perdemos. O Tancredo é o único que leva o PMDB inteiro. Eu tenho dissidência dentro do PMDB. Mesmo que vocês todos votem comigo, eu perco a eleição, na eleição direta no Congresso, né? O PMDB todo não me segue, eu tenho dissidência dentro do PMDB. O único para ganhar essa eleição é o Tancredo, tem que ser o Tancredo. Que é aí que eu tive que absorver o Tancredo, que eu não queria, né? Então o Hélio Garcia já, como vice, como assumindo, o Tancredo se afastando, o Hélio assumindo, ele já deu uma abertura, né? Ele já quis trazer gente nossa para o governo também, para participar do governo. E o Hélio nunca me convidou para ser secretário, não. Mas nós tivemos uma conversa de Marco Maciel, Hélio Garcia e eu conversamos até 3 horas da manhã, tomando uísque. O Marco sem tomar uma dose, eu tomando umas 2 ou 3, o Hélio bateu a garrafa, né? Tomou todas, aqui no Hotel Nacional. Conversamos até 3 horas da manhã, ali, acertando ponteiros de apoio. Como que seria governo também? Que é difícil, a gente não você tem compromisso com os outros. Eu estou falando, eu tinha dificuldade com o Tancredo por causa dos meus companheiros, né? Teve pressão? Meus companheiros. Teve muita pressão, muita pressão. Eu não queria que eu ficasse com o Tancredo. Maria Antônia, secretária do Tancredo, ela me ligou pedindo que o Tancredo queria ter um encontro comigo lá no Palácio da Liberdade, o dia que eu fosse, que dia que eu iria a Belo Horizonte. Eu falei, vou tal dia. Então você podia dar uma passada aqui, que o governador quer falar com você. Eu fui lá, né, falar com ele. Fui de manhã, passei de manhã lá. Ele me recebeu muito bem, tudo. Eu falei, já estava definido. Ele falou, Navarro, eu preciso de uma coisa tua. Eu falei, o que é? Eu sou governador de Minas. Tenho uma vida política longa, né? Eu tenho um peso, né, e uma responsabilidade perante a história também. Eu não posso renunciar ao governo de Minas para ser candidato à presidência da República e vocês fracassarem, não, vocês fraquejarem
fraquejar e mudar de posição. Aí eu fico no ar, né? Eu só posso renunciar ao governo de Minas na certeza que vocês estão firmes, vão firme comigo, aguenta qualquer pressão e mantenha, porque senão eu não posso renunciar. Como é que eu vou renunciar ao governo de Minas? Você chega lá, vocês mudam de posição, e aí eu fico só com o PMDB e não sou eleito, né? Eu falei, não, o nosso grupo, os que sobraram estão firmes, os que tinham que sair já saíram, já sofreram todo tipo de pressão. E ele falou, eu gostaria de ter um documento que empenhasse a palavra de vocês, por escrito. Então quem redigiu aquele documento, acho que foi até o Paulo que redigiu para mim, e eu saí pegando as assinaturas, né? Gozar que o primeiro que eu mostrei, acho que foi o Lourenço da Bahia, ele assinou já na frente, eu mostrei para ele, falei, olha, estou fazendo isso aqui, o Tancredo teve essa conversa. Eu acabei assinando em segundo, embora seja o redator do documento. Então assinamos ali 37 deputados empenhando a palavra que votaríamos no Tancredo e mandamos um documento para ele. Só depois disso é que ele de fato renunciou ao governo de Minas. A imprensa que nos batizou de Frente Liberal, que nós tínhamos feito a aliança democrática com o PMDB, né? A posição natural nossa, como é que nós íamos ficar com o PDS depois? Não tinha jeito, não. Nós tínhamos que constituir um grupo, né? Eu sempre defendi, desde o começo, que nós deveríamos partir para a criação do partido. Tinha grupos contrários que queriam continuar no PDS, mas no fim houve um consenso de transformar o movimento Frente Liberal em partido. Aí constituímos partido. A lei já facultava, né? Constituímos partido. O que diferenciava o PFL do PDS? Do PDS? Qual que é a diferença? Ética, vontade política, né? A Frente Liberal, ela queria redemocratizar, queria, embora com todos os seus membros, correr o risco, todos. Teve época, nos ameaçaram de expulsão, de caçar mandato, nós sofremos ameaça de todo tipo, né? E corremos o risco. E governo militar, que era uma transição, um governo militar mais suave um pouco do que tinha sido no passado, mas era um governo militar que bastava dar um grito e pôr as tropas na rua e mudava tudo e fechava o Congresso, né? Ou nos eliminava. Quantos mandatos eles caçaram no passado, né? Às vezes com razão, outras nem tanto, né? Sem mais nem que se eliminava um político, né? Até Juscelino foi caçado, né? E Lacerda, que prepugnou tanto pela cassação de Juscelino, foi cassado também. Não custava nada endurecer o regime de novo, né? O PDS, a Frente Liberal queria democracia, o PDS queria cargo, queria posições, né? É o envelope que o Figueiredo pediu, né? É o fisiologismo. Nós estávamos dispostos a um sacrifício para voltar à normalidade democrática no país e criar um país novo. A CPI do café, eu tive participação efetiva nela. Foi uma CPI interessante daquela. E que resultou, tem efeito dela até hoje, né? Essa ABIC, Associação Brasileira de Indústria de Café, o selo da ABIC, surgiu da nossa CPI, né? Houve uma denúncia da qualidade do café. O café vendido no Brasil, no supermercado, o café em pó, era de péssima qualidade. O café bom todo nosso era exportado. A CPI foi para analisar essa qualidade do café, né? E nós descobrimos coisas absurdas. Nós não achamos, na época, eu acho que nenhuma marca de café do mercado que fosse café puro. Tinha de tudo. Café misturado com milho, café era um produto caro, né? Hoje até que nem tanto, mas era um produto muito caro. Tinha café misturado com milho, com cevada, com folha, com casca de café, com madeira, e achamos uma fábrica no Espírito Santo que produzia uma terra preta na granulometria do café que vendia para as torrefações para misturar no pó. Era terra. Tinha de tudo nos pós de café. Aí que, quando nós descobrimos, isso foi o resultado da CPI, aí se criou o selo da BIC para salvar alguns que queriam preservar o nome.
cultural brasileiro. O eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, ele não quer saber se o representante que ele manda para o legislativo fez boas leis ou fiscalizou bem o executivo. Quer saber o que arrumou para a cidade dele, para a região dele, o que atendeu a ele, né? O que trouxe para cá, né? Eu, quando tomei essa posição de rebeldia lá, eu tive as portas fechadas, não arrumava. Não tinha essa abertura de arrumar verba, de arrumar hospital, de arrumar isso, arrumar aquilo. Eu não levei praticamente nada. E sendo que minhas bases eram PCDistas e não queria, né, que votasse no Tancredo. Eu senti antes, eu estava morando em Brasília, já tinha 7 anos morando em Brasília, para não ter um choque na família, um ano antes das eleições eu levei a família de volta para Poços, na expectativa que eu podia perder a eleição. Que eu não tinha coisas assim plantadas, não tinha feito obras, né, não tinha dado recursos para fazer obras, né, tinha tido posição política, né, e contrário a muitos dos companheiros, muitas das lideranças que sempre me apoiavam. Então eu sabia do grande risco que eu corria. Eu caí de 82, eu tive 61 mil votos, em 86 eu tive 27. Nós éramos 18 do PDS, eu acho, 18 ou 19 do PDS, elegeram 5. Foi uma derrotada geral. Aí eu fui cuidar da minha vida. Meu candidato era o Ronaldo Junqueira, para ser prefeito de Poços, eu queria que fosse ele o candidato, e ele já tinha sido e tinha perdido uma eleição. Mas era teimando com ele que o candidato deveria ser sido ele, que tinha sido prefeito nomeado nosso lá para trás, e tinha sido um grande prefeito. E ele tramou para que fosse eu ali o candidato. Quando eu vi, eu estava lá candidato a prefeito sem querer. Eu passei 2 anos acertando as contas da prefeitura. Fechei as torneiras por completo, para restabelecer as finanças e comprar em dia. Uma coisa que eu aprendi logo, que eu fui prefeito, é que o povo vende, mesmo em licitação, tudo, o preço para a prefeitura é mais caro. Sempre mais caro, e muito mais caro às vezes. Eu cheguei a comprar concreto, de vir aquela betoneira rodando, de Mogi Mirim, lá perto de Campinas, pela metade do preço que as empresas, Poços tinha 2 empresas de concreto, né? E fazia licitação. Fiz licitação, eu olhei aqui e falei, não corresponde com a realidade, né? Aí fui especular preço. Anulei a concorrência e comprei sem concorrência pela metade do preço. Aí reuni, chamei todos os fornecedores da prefeitura, falei, vocês põem preço. Mas já não sabe quanto vai receber? Aí a primeira coisa é pôr as finanças em dia e pagar em dia, né, para exigir preço. Aí o dinheiro rende. E foi o que eu fiz, imposto, e começou a render. Segurei, fechei as torneiras, aplicava toda a receita e fazendo planejamento. Os 2 últimos anos foram de fazer obra, muita obra. Mas não é a obra que alegrou meu coração como marca da gestão. Foram as ações que eu desenvolvi que beneficia diretamente pessoas. Na época, o BNH tinha acabado e não tinha programa. Fazia muito tempo que não se construía uma casa popular no Brasil. Aí eu criei um programa municipal de habitação popular, de fazer casa e distribuir terreno. Eu distribuía terreno com assessoria técnica e uma cesta básica de material para a pessoa entrar com a mão de obra e fazer mutirão, ou contratar mão de obra, ou ela mesma fazer e construir sua casa. E desenvolvi um projeto modular, que a pessoa fazia um cômodo pequeno, né? Um banheiro e um cômodo. Esse cômodo era a cozinha, quarto era tudo ali pequeno. E a planta para ele ir aumentando depois. Ele deixa de pagar o aluguel, vai construindo sua casa. Eu criei um programa de qualificação profissional, que não existia também. Então, peguei profissionais habilitados, contratei para estufador, eletricista de casa, eletricista de carro, estufador, né? Empalhador de cadeira, né? Tudo que eu sabia que a comunidade usava e que não tinha mão de obra, mas era rara a mão de obra, eu contratava os que eu achava para dar aula e pegar a meninada e ensinar. Criei muita... Eu corto cabelo até hoje com uma mulher lá em Poços,
que ela foi lá no meu gabinete e falou, eu quero cortar seu cabelo. Eu falei, por que você quer cortar meu cabelo? Porque você mudou minha vida. Você criou um curso de manicure lá, e eu fui fazer o curso de manicure. Depois eu fiz o de cabeleireiro, né? Aí você lançou o programa de habitação popular, eu ganhei um terreno. Eu trabalhava de empregado. Hoje eu tenho minha casa lá no Conjunto Imaculada mesmo, onde você fez, onde você me deu o terreno, eu moro lá. Mas tem uma casa muito boa e o instituto que eu trabalho é meu hoje. Eu comprei o instituto e eu quero cortar teu cabelo. Criei um programa que chamou Pós-Analfabetismo Zero. Convoquei esses professores que podia ajudar a desenvolver o programa. Aí veio uma professora de esquerda lá, falou, eu não sei aonde você quer chegar. A direita, você é a direita quer manter o pobre no analfabetismo, para ele poder ter domínio sobre o pobre. Agora você quer ensinar? Eu concordo com esse teu programa, ajudo, participo, mas desde que seja ensinando o método Paulo Freire. Eu falei, eu não conheço o método Paulo Freire. Ensina a ler e escrever? Ele falou, ensina a ler, escrever e questionar a realidade. Eu falei, é esse mesmo que eu quero. Quando eu terminei o mandato de prefeito, eu saí candidato a deputado sem praticamente fazer campanha. Eu tinha confiança que só posso me eleger. E não fiz campanha nenhuma. Eu falei que era candidato a deputado, fiz um santinho, né, e fui eleito. Na Assembleia eu já fiz um trabalho mais de conseguir apoio de governo, de realização, de levar verba, né, e é o comum da maioria dos deputados que eu fiz também, né. E gostei muito da Assembleia. A Câmara, hoje são 513, né? É um mar de deputados lá. O Collor foi meu colega lá de Assembleia, de Câmara. Eu nunca conversei com ele lá. Fui conversar com o Collor na campanha dele de presidente da República. No Congresso, ele era quase vizinho meu, o gabinete dele era no mesmo corredor meu. Ficamos 4 anos juntos, eu nunca conversei com ele. Aquilo lá é grande demais, não? 500 e tantos, né? E o deputado não está permanente ali todo dia. A Assembleia é diferente, está todo mundo ali todo dia. Você tem uma convivência grande ali. E uma coisa interessante, lá em Brasília você fica isolado. Na Assembleia todo dia tem prefeito, vereador, chefe político, né? Todo dia você tem uma ligação, você não precisa correr atrás das bases, as bases estão sempre ali, permanentes junto, né? É muito diferente, muito diferente. E muito mais agradável ser deputado estadual que federal. Eu te falei que a minha vida é cheia de circunstâncias, né? E esse foi um grande projeto que eu fiz, que foi inovador, foi o primeiro no Brasil, né? E quando eu quis fazer, eu fui pesquisar no mundo, não achava também, achei na Espanha. Grande fazendeiro me procurou reclamando. Ele tem uma fazenda em Poços que ele produz semente de batata. Lá, clima de altitude é bom para produzir semente, para vender, para plantar. Semente certificada, tudo que ele faz. E ele comprou a fazenda em Bambuí e estava mandando a batata que não servia como semente para ele, que sobrando lá, para ele plantar como semente na fazenda dele em Bambuí. E semente é livre de imposto, não paga ICM. Os caminhões estavam vindo trazer, a fiscalização do Estado pegou os caminhões dele, prendeu, tacou uma multa violenta e cobrou o imposto, que era semente não paga, né? Cobrou um imposto altíssimo e uma multa violentíssima em cima dos 5 caminhões que ele estava trazendo para plantar em Bambuí. Ele me procurou lá revoltado com aquilo, falando, eu mudo daqui, não é possível uma coisa dessa, não sei. Eu fui ver, levantar o que era a questão, fui na Secretaria da Fazenda. Semente não paga imposto, nenhuma semente em Minas. Hoje eu não sei, na época não pagava, eu acho que não paga até hoje. Batata de consumo também não paga. Desde o governo de Israel tinha feito uma lei, por causa de concorrência com São Paulo, isentando a batata inglesa de imposto de ICM. E o Estado prendeu as batatas dele e multou e cobrou uma fortuna dele. Eu falei, mas como?
Semente não paga, batata não paga. Não, aqui, olha, está aqui o relatório. Semente não é porque não tem certificado. Semente. Batata de consumo não paga, mas essa não tem próprio para consumo, ela está murcha e brotando. Mas, peraí, semente não paga, batata de consumo não paga. Que batata que você está cobrando imposto? Né? Essa não, só não paga imposto o que está especificado. Está especificado na lei, batata de consumo não paga. Essa aí está imprópria para consumo. Batata de semente não paga, mas essa tem que ter o certificado de semente. Essa não tem certificado, então tem que pagar imposto e multa. Mas não é possível, é absurdo isso, né? Aí eu entrei com um requerimento na Assembleia já tinha o código, já tinha o Centro de Atendimento do Cidadão, né? Eu peguei, propus e fiz criar, na entrada, no saguão da Assembleia ali, o Centro de Atendimento do Contribuinte, para o contribuinte ter onde levar uma reclamação absurda dessa, né? Aí o Délio Mareiros, ele tinha um programa de televisão sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? Aí ele me chamou lá. O que você está apresentando aí? Centro de Defesa Centro de Atendimento do Contribuinte. Eu contei a história para ele. Falei, não, vamos fazer um programa. Aí levou, fui fazer um programa de contar a história lá na TV dele. Aí veio a sugestão dele, mas não foi, acho que foi gente que telefonou, o programa dele acho que era interativo. Alguém ligou, leis de defesa do consumidor estão esparsas, aí já tinha as leis todas, mas não tinha eficácia, só teve eficácia quando condensaram essas leis num código, no Código de Defesa do Consumidor. Vamos fazer o Código de Defesa do Contribuinte, então. Aí fomos estudar e acabamos fazendo. Foi modelo para muitos estados. Nacional, não sei se tem. O Bornhaus apresentou no Senado uma reprodução desse código que nós criamos aqui. O nosso foi pioneiro. E a Secretaria da Fazenda era contra, porque ela gosta de ter as arbitrariedades dela ali, né? Influenciou o governador Tancredo, o Itamar. O Itamar vetou. Nós conseguimos derrubar o veto do Itamar na Assembleia. Derrubamos o veto. Ele entrou na Justiça, no Judiciário, contra o Código. Nós ganhamos no Judiciário também. E o Código está em vigor. Na Assembleia tinha uma prática muito constante o governo, quando tinha pressa de aprovar alguma coisa, ele pegava um projeto que estava na hora do dia para votação e emitia uma emenda nele, né? Então nós fomos pegar meio ambiente, eu peguei a lei que cria a Secretaria de Meio Ambiente de Minas. Primeira lei de meio ambiente, criando a secretaria. A lei que cria a Secretaria de Meio Ambiente tem um artigo que dava aumento de salário para os bailarinos da Fundação Clóvis Salgado. Via que é o chamado Frankenstein, né? Eu acho que até hoje ainda faz alguma coisa nesse sentido, embora a gente tenha agido no sentido de coibir o Frankenstein. Como é que você consolida leis num estado como esse? Como é que, se a ninguém é dado desconhecer a lei, como é que você vai descobrir uma lei que está inserida numa emenda numa outra lei que não diz respeito, né? A lei tem que ter o enunciado dela e tudo corresponder àquele enunciado que está na lei, né? E isso era uma coisa boa para a Assembleia retomar, viu? Porque se parou no nosso trabalho, eu acho que nós só fizemos meio ambiente. Só fizemos meio ambiente. Eu sou piloto. Meu hobby é aviação, né? Eu não fui, quando meu pai queria que eu fosse para o Exército, para a Aeronáutica eu iria. Para o Exército eu não queria ir, mas minha mãe não deixava eu voar. Uma das grandes frustrações que eu tive na vida, eu era muito menino, nós fomos passear, morava em Muzambinho, nós fomos passear em Mococa e fomos lá no campo de aviação, campo de pouso. E tinha uns aviãozinhos teco-teco voando lá. E eu cheguei para um piloto, e perguntei se ele não me levava. Ele estava decolando sozinho. Ele falou, te levo sim. Me pôs no banco, passou o cinto, a minha mãe veio correndo lá de trás e me tirou de dentro do avião. Foi uma frustração enorme. Não? Eu fui voar depois que eu me formei. Depois que eu me formei, que eu fui aprender a voar. E é um gosto bom que me foi muito útil. Que se eu não fosse piloto e não gostasse de voar, eu acho que eu não aguentava ficar 10 anos de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa, morando em Poços de Caldas. Ia na sexta, voltava na segunda, né? Então
Dia de ir embora era uma diversão para mim, voando. Né? Dia de vir também era voar, era bom. Poços estava na mão do PT. O PT tinha ganho a eleição lá. E eu acho que o Estado acompanha isso, acho que aí o Aécio me chamou e me pressionou para voltar para ser prefeito. Falou, acho que na visão nossa aqui, quem ganha a eleição lá, nós não podemos deixar a cidade do Porto de Poços na mão de adversário nosso, nós precisamos ser companheiro lá. E você tem que ir, porque aqui as pesquisas indicam que você ganha a eleição lá, então você vai ser. Não vou terminar meu mandato aqui, né? Depois de muita insistência, acabei. Pedido de governador tem um peso danado na cabeça da gente, né? Acabei indo e disputar mais um mandato. Tive que fechar as torneiras também para reequilibrar finanças, para depois desenvolver alguma obra, mas aí o Aécio, quando me pressionou, eu cobrei muito dele. Eu falei, eu vou, mas eu não posso dar as costas às minhas cidades fora de Poços que me apoiaram também. Eu sou deputado delas. Então, o que você der para os deputados aí, apoio de verba, essas coisas, tem que dar para as minhas cidades também. Ele assumiu esse compromisso, né, de atender as outras cidades minhas e de me dar uma ajuda lá em Poços. E me deu uma ajuda muito boa. Me deu uma ajuda muito boa. Alguma obra de destaque? A trincheira, que eu pus o nome até do Tancredo, do avô dele. Eu pus o nome do Tancredo na trincheira, né, que eu fiz lá, uma obra caríssima, uma obra difícil, muito difícil, mas que foi um instrumento de grande valia para fluir o trânsito na cidade, né? Depois eu me meti a fazer uma obra que é obra de governo federal e de governo estadual, não é de prefeitura, não. Eu dupliquei a Avenida Alcoa. São 10 quilômetros de duplicação e dentro da cidade, né? Aqui fizeram Antônio Carlos ali, né? Eu fiz Alcoa lá. O Aécio foi um dia em Poços, falou, o que é isso que você está fazendo aqui? Isso é obra de governo de estado para cima, não é de prefeitura, não. E eu falei, eu estou precisando de ajuda, já pedi lá, não veio ajuda nenhuma, não, eu vou te ajudar. Aí ele me deu mais 5 milhões para ajudar a fazer a Avenida Alcoa, que ficou em 30. Para desmentir a máxima que fala que político só tem porta de entrada, não tem de saída. E eu sou contra a reeleição. Tem duas maneiras completamente distintas e antagônicas até de fazer política. O que faz política para serviço dela e o que faz política para servir o povo, né? Para servir sua gente. E não tem nada mais gratificante que a gente ficar velho, olhando para trás e falar, eu não trabalhei para mim, eu trabalhei para minha comunidade, eu trabalhei para minha gente. Eu saí de mim para servir meu povo. Isso não há o que apague, né? Porque comodidade, bem material, tudo, a gente vai chegando no fim da vida, né? Isso tudo tem um fim, né? O que você fez de bem, você plantou, fica, ele é permanente. É bom, dá satisfação íntima.